Olá pessoal, mais uma vez eu trouxe uma convidada para falar sobre um tema muito interessante que vocês já pediram bastante lá no Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre memória e eu pedi a pessoa que eu conheço que mais entende desse assunto. Então eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, para o pessoal que acompanha a gente aí no canal. Certo. Bom dia, Pedro. Meu nome é Laís, eu sou formada em Psicologia pela UFPB, eu sou mestra em Neurociência também pela UFPB, sou especialista em Neuropsicologia e em TCC, né, que é a abordagem que eu utilizo na minha prática clínica, né, associada à Neuropsicologia também. Então, a TCC é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento, em algum vídeo aqui com o Pedro. Então, hoje a gente trouxe esse tema, né, de memória, que é o meu foco de estudo desde a época da graduação, então já tem mais ou menos uns 7 anos que eu estudo esse tema, né, mais aprofundado, e aí talvez por isso o Pedro, né, tenha escolhido. A gente vai ter um bate-papo bem legal sobre isso. Perfeito. Gente, de verdade, desde a época da graduação que essa menina, eu tô estudando memória, eu falei, não, então tem que ser Laís para falar sobre memória aqui no canal. E memória é um tema muito interessante, né, Laís? Eu acho que já entrando no assunto, muitas pessoas querem entender um pouco sobre memória, que é uma das funções psicológicas, né, que a gente tem. E para começar, eu queria que você falasse pra gente quais são os tipos de memória e como é que a gente classifica, né? Porque tem muitas pessoas que acham que memória é uma coisa só. Mas aí quando a gente vai estudar, a gente vê que não, existem divisões e subdivisões. Explica pra gente. Tá. Na prática, a memória é uma coisa só. Certo. Mas didaticamente, né, pra gente estudar, pra gente entender direitinho como é que ela funciona, a gente faz essas subdivisões, Perfeito. né? Então, como é que a gente subdivide esse campo tão grande que é a memória? A gente divide primeiro em curto prazo e em longo prazo, né? Que são as memórias que a gente armazena por um curtinho período de tempo, tanto de tempo quanto de volume de informação. Então, a quantidade reduzida de informação. Por exemplo, quando você chega num restaurante, aí você faz, moço, não sei o que, o garçom, como é teu nome? Ah, é Flávio. Sim, Flávio, nananana. Aí você pega os pedidos da galera e vai de novo. Como é o nome do garçom? Já foi. Já perdeu o nome, já foi embora. Certo? Então, por exemplo, também, quando você quer lembrar o número de um telefone para passar para Pedro. Eita, Pedro, deixa eu ver aqui na minha agenda. 995, nananana. Pronto, daqui a 1 minuto eu já também não lembro mais o número. Então, são informações que não têm, assim, um conteúdo relevante para se tornarem de longo prazo, a não ser que a gente dê essa importância. Seja o número do meu esposo, seja o número da minha mãe, né? É uma coisa que eu realmente queiro. Então, vai muito também da energia que a gente deposita naquilo, certo? Por exemplo, fazer também uma conta de cabeça. Quanto é 27 mais 18? Vamos lá, Pedro. Não, brincadeira. Já tava aqui no gatilho. É um processo mental que você faz. 8, 3, 1, vai 1, que eu também sou péssima, não vou dizer o resultado. Mas também é uma forma de memória de curto prazo, porque passou aquilo ali e você também foi embora. E a gente tem a memória de longo prazo, que um dia foi memória de curto prazo, até chegar lá naquele estágio, né? Então, a de longo prazo, tanto com questão de tempo, quanto com questão de volume de informação. Então, o conteúdo para você estudar para uma prova, né? Que é mais volumoso, tem vários capítulos, várias páginas, tal, você vai se dedicando. A repetição é um componente muito importante para essa memória ser armazenada lá no longo prazo, a gente conseguir recuperar. Dentro dessa memória de longo prazo, a gente pode falar ainda da memória explícita e da memória implícita, certo? Certo. A memória explícita é aquela memória que a gente consegue conversar sobre ela. Certo. Por exemplo, dentro dela ainda tem 2 tipos, né? Episódica e a semântica. Aí, por exemplo, Pedro, como foi teu primeiro dia de apresentação de algum trabalho na faculdade? Vamos supor que você lembre direitinho. Eu tava com a roupa tal, foi com o professor tal, eu falei sobre tal tema, eu lembro que estava fulano. Então, é uma memória que é rica em conteúdo. Eu lembro o que foi que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Geralmente são eventos que são marcantes, né? No dia do meu casamento, do meu noivado, nascimento de um filho, né? A gente consegue lembrar desse aspecto mais global. E a memória semântica é a memória de conhecimento de mundo, por exemplo. Qual é a capital da Paraíba? João Pessoa. A gente sabe, mas tu sabe quem te ensinou? Aonde tu aprendeu?
Quando? A gente Talvez. supõe que seja na escola, né? Por questão de lógica, mas pode nem ter sido. Pode ter sido uma tia, pode ter sido a mãe, o pai, você não sabe nem a idade que você aprendeu, mas a gente sabe que sabe e acabou. Sim. Então não tem esse conteúdo, a gente não lembra esses outros aspectos contextuais dessa memória. Mas ambas são importantes, elas se comunicam. Beleza. E a memória implícita, que é o outro tipo, é uma memória que a gente não consegue falar sobre ela, declarar sobre ela. Então, por exemplo, quando a gente vai aprender a dirigir um carro, inicialmente a gente fica bem atento, né? Sim. Tem que ligar a seta, tem que passar a marcha, primeira, segunda, o som, e isso é uma memória explícita, né? A gente vai treinando até ela se tornar implícita, de procedimento. E aí, quando a gente já aprende, você sabe nem qual a marcha que tá passando, quantas vezes acelerou, quantas vezes freou, quantas vezes passou a seta. Eu lembro que quando eu tava aprendendo, quando eu ia passar a seta, né, que o condutor, como é o nome? O instrutor, né? falava, né, pra passar a seta, aí eu fazia assim, pra passar a seta, porque não era nada automatizado na minha cabeça, Sim. então ficava meio perdida ali. Hoje em dia, graças a Deus, é super tranquilo. Tocar um instrumento, né, quem toca violão, canta, toca lá, vai de boa. Então é um processo que é automatizado. Certo? Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Então seria mais Ficou ou menos claríssimo. essa divisão. E uma coisa que as pessoas geralmente elas perguntam bastante é o seguinte: a minha memória é péssima. Como é que eu faço para melhorar a minha memória? Em termos práticos, Laís, o que melhora de fato a memória? O que é promessa infundada, que não tem muito charlatanismo. Né? Esse medicamento milagroso. Exatamente. Conta pra gente. Tá. E se tiver um milagroso, indica pra gente. Eu não, vou vender. Pois é. Vou ficar rica. A minha prática clínica, né, o meu foco é de crianças e adolescentes. Atendo alguns jovens adultos, mas não é o meu foco. Certo. Então, assim, as demandas são um pouquinho diferentes. Mas dentro do tema a gente consegue, né, falar sobre o que acontece e o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, no geral, na minha prática clínica, o que eu observo? Chega a mãe e fala: olha, meu filho, eu ensino pra ele lê, relê, ele não aprende, ele não entende, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, eu já cansei de explicar, acho que ele tem algum problema de memória. Aí eu, sim, senhora, vamos lá. A gente faz uma anamnese bem detalhada, saber como é a rotina dessa família, como é o horário que ele dorme, como é a alimentação, como é o processo do estudo, se ele tem um local adequado, se esse local tem muitas distrações, enfim. Então, dentro desse universo infanto-juvenil, são coisas que a gente precisa atentar. Sim. A qualidade do sono, essa criança está dormindo bem, está dormindo num horário adequado, a gente sabe que a melatonina é o hormônio, né, indutor do sono. A gente precisa estar num local mais escurinho, mais silencioso. A gente precisa ter um ritual de sono para preparar o nosso corpo para aquele momento. Perfeito. Que, inclusive, o sono é uma fonte de reverberação das nossas memórias durante o dia. Então, é no sono que nosso cérebro está lá trabalhando para consolidar aquilo que a gente aprendeu. Então, se a gente não dorme direito, a gente já está tendo uma falha aí, desde já. Sim. Não estou dizendo que você vai esquecer tudo, né? Mas já vai ter perder muita coisa, uma falha. O uso excessivo de telas que a gente tem visto, né, hoje em dia. Muita televisão, muito celular, muito tablet, nananã. Então, quando a criança sai da escola, que já é uma entrada sensorial muito forte, visual e auditiva, né? Que as nossas informações, elas chegam através dos nossos sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, as nossas informações chegam assim, elas são processadas pelo nosso cérebro, são armazenadas, né? E são evocadas depois. Então, esses são as três fases da memória também. Que a gente devia ter comentado, né? No começo, mas tudo bem. Então, assim, a gente precisa saber em qual dessas 3 etapas também está essa falha de memória. Que geralmente nas crianças é na fase de aquisição de conteúdo. Então, se a criança não está prestando atenção, se a criança está cansada, se a criança está distraída com outras coisas que ela está observando naquele ambiente dela, não tem como ela armazenar algo que não foi percebido. Perfeito. Então, ela precisa estar atenta naquele momento. Outra coisa, o horário do estudo. Se a criança está muito cansada no horário que ela vai estudar, está muito estressada, meu filho eu percebo que rende mais de tarde, mas eu chego do trabalho de noite, a gente vai fazer a tarefa de noite. Então, assim, conciliar essas coisas, né, são importantes, dentro do universo infantil. Partindo já, né, para uma perspectiva mais
De uma pessoa de adulto, da terceira idade, enfim, o que a gente observa? O próprio envelhecimento, né, uma causa natural do declínio da nossa memória, que inclusive nós já estamos declinando, né? Você também já está declinando. A partir dos 20 anos a gente já tem um declínio cognitivo. O envelhecimento natural, o alcoolismo, né, que é uma substância que é tóxica para o nosso cérebro, então ele mata neurônio, então a longo prazo isso pode também ser uma causa inclusive de demência. O tabagismo também, que ele pode acarretar em AVC isquêmico, também pode ser uma causa de demência. Doenças neuroinfecciosas, como a sífilis, o HIV, também precisam ser investigados. O sono, a alimentação, estilo de vida, atividade física. Então, antes de dizer que a pessoa tem um processo demencial ou tem um problema de memória, tudo isso precisa ser investigado antes. A gente aspectos genéticos também influenciam. Aspectos genéticos, principalmente nas demências, né, no Alzheimer, que a gente sabe que tem uma prevalência genética muito grande, que é a demência mais conhecida, né? A gente tem outros tipos, mas o Alzheimer é o mais conhecido. Então, assim, a gente precisa ajustar tudo isso. O sono, está dormindo legal, a nossa alimentação, que hoje em dia a gente sabe que a gente peca, né? Muito refrigerante, muito embutido, muitas coisas que a gente sabe que não é legal. Exames de sangue, carência de vitamina, o zinco, o selênio, vitamina D, que é muito importante, tomar sol, tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, né? Se alimentar bem, dormir, beber água, não é clichê, é fato, é comprovado cientificamente, a gente precisa disso. E vitamina B12 também. Então, essas são as principais que a gente precisa nutrir, né? Isso. Fazer exames de sangue, tá acompanhando tudo direitinho. E aí, Laís, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que funciona exatamente a questão da estimulação. Você trabalha com essa questão da estimulação também ou só da avaliação? Assim, como eu sou neuropsicóloga também, eu consigo lançar mão de algumas estratégias de estimulação, dependendo do que a criança me apresenta. Mas não é meu foco. Entendi. Seu foco é mais a avaliação. Isso. Entendi. Mas você poderia falar um pouquinho sobre estratégias de estimulação? Sim. De memória e tal. Quando eu falo, né, nessas outras estratégias, então dentro do universo infantil a gente precisa tornar isso agradável para a criança, motivador. Então, dentro da brincadeira, a gente vai colocando instrumentos que vão fazendo com que aquela criança pense. Então, o jogo da memória, quebra-cabeça, o ludo, dama, xadrez, tudo isso são jogos, né, aparentemente sem função, mas que por trás a gente está fazendo com que o nosso cérebro pense. Perfeito. E aí, dentro da prática, eu vou, por exemplo, dama. Aí eu vou jogando com a criança e vejo que a criança está jogando meio que aleatório, sem planejamento. Então eu vou estimulando. Tá, mas se você fizer essa jogada, o que é que vai acontecer depois? E o que é que eu posso pensar em fazer depois? Então eu vou organizando o pensamento dela, né, essas funções executivas, para ela conseguir aprender a pensar dessa forma. O que eu faço tem uma consequência, tem uma nova consequência e tem esse encadeamento. Então, dali, eu converso com os pais, ele já está tendo uma evolução aqui, você pode pedir para ele fazer tal e tal coisa em casa, para ir levando isso para a vida diária. Então, por exemplo, peço constantemente, quando for para um restaurante, deixa ele fazer o pedido dele, deixa ele chamar o garçom, deixa ele arrumar a própria cama, ajeitar a própria bolsa para ir para a escola, porque tudo isso vai fortalecendo essas conexões. Então, por exemplo, hoje é dia de aula de matemática, artes e educação física. Educação física eu sei que eu preciso de uma fardinha diferente. Então ele já tem que ir lá, lógico que com supervisão, né? Mas saber que ele tem que separar uma farda diferente, tem que pegar o livro X, o livro Y, conferir se a bolsa está tudo ok. Então tudo isso a gente vai ajudando as nossas crianças a ter um bom desenvolvimento. Entendi. Você falou um pouquinho sobre telas. Você acha que a memória das crianças, de um modo geral, assim, falando de forma bem generalista mesmo, você acha que está piorando por conta da tecnologia? Com certeza, 100%. 100%. O que acontece com o uso de telas? Isso a gente pode tirar também, não só das crianças, mas nós adultos também. Então a gente vai pra cama, pega logo o celular, para dar uma olhadinha no Instagram, o que foi que rolou no dia, né? Então fica lá, não. A tela, ela tem um estímulo luminoso que atrapalha a elaboração, o fornecimento da melatonina para o nosso cérebro. Então, o que acontece? O nosso cérebro, que já foi hiperestimulado ao longo do dia inteiro, quando chega à noite, que é a hora de descansar, né,
pisar no freio, ele continua sendo estimulado. Sim. Então a gente acaba dormindo, às vezes por exaustão, mas o nosso cérebro ainda está lá, trabalhando. Então às vezes a gente está dormindo, aí... ou então acorda no susto, e tem um sono meio perturbado, porque a gente não teve essa preparação. Né? Não teve essa preparação, o corpo não estava preparado para dormir profundamente, para consolidar aquelas memórias que a gente, né, aquelas informações que a gente teve ao longo do dia. Então tudo isso precisa de um preparo. E com relação às crianças, ainda mais, porque hiperestimulam um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então é uma fase muito crítica. Nós adultos já temos o cérebro todo formadinho, todo certinho. Mas uma criança que ainda está no período de desenvolvimento, ela precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção, para não causar essa hiperestimulação. Por quê? Um cérebro cansado não aprende. Perfeito. Perfeito. Então pode ser uma causa de ansiedade, pode desenrolar numa depressão, então em outros tipos de transtornos, né, que precisam ser tratados. Aproveitando que você falou sobre depressão, ansiedade e outros transtornos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a interação da memória com esses transtornos. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que problema de memória é só uma questão como, por exemplo, o Alzheimer, que a gente até pode falar um pouquinho melhor depois, mas a memória também é afetada na depressão, na ansiedade, né? Explica um pouquinho pra gente. Inclusive, a depressão, ela pode ser causa de uma demência temporária. Depois que a depressão é tratada, a pessoa volta a lembrar das coisas tudo direitinho. Porque a depressão, ela afeta principalmente essa parte do nosso cérebro, a parte frontal, né? Então, é a parte que a gente usa para planejar, a questão da memória de curto prazo, para, por exemplo, eu tenho que ir no supermercado que eu tenho que comprar banana, ovo e leite. Aí essa função já está prejudicada. Então, é uma diminuição da atividade do nosso cérebro. Então, se a gente está com a atividade diminuída, a gente não consegue prestar atenção direito, a gente não consegue perceber as coisas direito. Então, a gente vai ter um prejuízo na memória. E a ansiedade, aí volta um pouquinho naquilo que a gente estava conversando. Que um cérebro hiperestimulado, a ansiedade é uma hiperestimulação do cérebro, né? Um cérebro cansado, ele não consegue focar naquilo. Por exemplo, estou aqui conversando contigo, mas já estou pensando que eu tenho que ir em tal canto, tenho que passar no supermercado, tenho que pegar minha filha não sei aonde, Então, às vezes, fica tão naquele automático, né? Que a gente não para pensar o que é que eu estou fazendo agora. Tá? Então, por exemplo, tá lavando louça, já tá pensando em outras coisas. Quando vê a louça tá toda mal lavada, você esqueceu de lavar a panela que tava lá não sei aonde, porque você não tá ali. Então, a ansiedade faz isso, ela joga a gente lá na frente, né? E a gente não consegue ver o que está acontecendo no dia de hoje. E aí, como é que a gente vai armazenar uma informação que a gente não está ali prestando atenção? Né? Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho sobre Alzheimer, existe um aspecto genético muito forte no Alzheimer, principalmente no Alzheimer precoce, né? Mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho para o pessoal quais são alguns fatores que podem influenciar na origem do Alzheimer. Fatores que eu digo de hábitos, de qualidade de vida, de atividade. Você até já falou um pouco, né, sobre a questão do sono, a questão da atividade física, mas quais são os principais causadores ou influenciadores do Alzheimer? Com relação, tipo assim, o que causa o Alzheimer? É multifatorial. É multifatorial. Eu confesso que nem na literatura eu acho que tenha isso. A gente sabe que tem um forte componente genético, né? Mas que também, por exemplo, vamos supor que sua mãe tem Alzheimer. Isso também não quer dizer que você vai ter Alzheimer. Vai depender muito, você pode ter a predisposição do estilo de vida que você adota, se você tem hábitos de estudar, se você tem uma reserva cognitiva adequada, se você pratica coisas que estimulem o teu cérebro. Se você consome álcool, se você fuma, se você é sedentário. Então, tudo isso pode facilitar, né, o aparecimento do Alzheimer, principalmente de forma precoce, nos casos que tem a predisposição genética. Entendi. E na questão do Alzheimer, a gente pode dizer que a perda de memória é só um dos indicadores, né? Não dá para dizer que a principal característica do Alzheimer é essa questão da perda de memória. Como é que é? Então, a perda de memória é a porta, certo, né? Que é justamente o que a gente precisa atentar, até para diferenciar o que seria um processo demencial do que seria um esquecimento comum. Perfeito. Porque o esquecimento, ele também faz parte do processo de memorização. A gente não tem condições de lembrar de tudo, né? Nosso cérebro não comporta. Então, ele vai dentro do que ele acha que é relevante, do que é importante, enfim. Então, qual a diferença de um esquecimento de um Alzheimer e um esquecimento
normal, né? Então, o esquecimento do Alzheimer não é simplesmente eu esquecer teu nome, eu esquecer que dia é hoje, eu esquecer o dia da semana, mas é um esquecimento de coisas que ele já sabia fazer. Estavam consolidadas. Já estavam consolidadas e ele vai perdendo essa informação. Então, por exemplo, é um idoso, né, que geralmente acomete idosos, é um idoso que começa a esquecer a comida no fogo, a panela queima, ele sai, aí ele se perde, mas aí depois ele relembra e volta. Então, até chegar num ponto em que a família perceba essa diferença, né, que ele está fazendo coisas que antes ele não fazia, leva um tempo, porque a gente acha, envelhecimento normal, pode ser também envelhecimento normal, mas aí quando a gente começa a perceber alterações de comportamento, agressividade, e essa perda, né, de até questões motoras mesmo, sabia dirigir, agora não sabe mais. Então é importante fazer uma avaliação médica. Perfeito. E para estudar memória, Laís, como é que a gente faz? Tipo assim, vamos dizer que tem alguém assistindo esse vídeo que tá doido para estudar memória, achou super interessante esse papo que a gente tá batendo aqui. Quais são os caminhos que a pessoa precisa seguir para estudar memória? Então, depende de qual seria o interesse, né? Por curiosidade, a gente tem no YouTube vários materiais legais, várias lives legais sobre memória também. Livros, como o livro Memória, do Baddeley também, ele é muito legal, não é muito extenso. Mas assim, se for realmente puxando para o lado acadêmico, é importante que desde a graduação você já se vincule a algum professor, algum laboratório, participe de reuniões, até para conhecer melhor os laboratórios, ver onde você se encaixa melhor, quais são os temas que são trabalhados, porque tem laboratórios que trabalham, por exemplo, com experimentação animal, né, os nossos ratinhos, tem laboratório que trabalha com seres humanos, tem laboratório que trabalha com neuropsicologia aplicada, então vai depender muito de qual seria o objetivo. Né? Mas assim, buscar. Entendi. Ir atrás. Entendi. Mas como é que é a rotina de um laboratório, assim? Como é que é trabalhar com outros cientistas, com outros... Sou suspeita para falar. Conta um pouquinho. Então, para mim é uma rotina muito boa. Sim. Estar com pessoas que compartilham dos mesmos interesses que eu, poder discutir sobre assuntos que são do meu interesse, talvez você tenha um conhecimento mais sobre ritmos biológicos, que a gente tinha uma linha de pesquisa também no laboratório sobre isso, né, que fala justamente da importância do sono. A gente trabalhava didaticamente falando, por exemplo, o impacto que trabalhadores noturnos, né, vigias, guardas, têm na memória a longo prazo. Então, se a noite é o horário que a gente, né, ser humano, foi programado biologicamente para dormir, que nós somos seres diurnos, né, a gente é para fazer nossas atividades de dia, dormir de noite. Mas quando isso se inverte, né, o que acontece no nosso corpo? Então, a gente tem ritmos endógenos, né, que tem já uma programação pré-estabelecida. Então, quando a gente muda isso, a gente bagunça tudo, e aí bagunça tudo mesmo. Então, pode aparecer doença, queixa de memória, etc e tal. Então, assim, é uma rotina... Não vou dizer que é fácil, que é leve, mas se você realmente estiver empenhado e você gostar da área, torna-se muito prazerosa. Entendi. Bacana, muito bom. Laís, muito obrigado por todas as informações. Eu acho que foi um conteúdo muito rico que a gente está trazendo aí pro pessoal. E eu queria que você pudesse fazer suas considerações finais, falar alguma coisa que eventualmente você não tenha falado e também dizer como é que o pessoal pode te encontrar, né, na internet. Tá. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei, que também não é muita coisa. A gente está sempre em evolução, né? A gente tem que estar sempre buscando melhorar, mas assim, de poder levar para vocês um pouquinho disso aí. Se alguém ficou curioso, né, pode entrar em contato comigo, posso ver com o Pedro para deixar meu e-mail, meu Instagram, né, na descrição do vídeo. E assim, eu não tenho Instagram profissional, né? Sou meio old school nesse sentido. Mas eu tenho meu Instagram pessoal, vou pedir para Pedro também colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá certo? Beleza. Muito obrigado, Laís. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.